Fala galera, beleza? Professor Bruno Miguel. Vamos falar rapidamente hoje sobre geometria plana. Eu quero tratar alguns conceitos básicos com vocês. Bom, eu tenho ângulos complementares, suplementares, replementares. O que é cada coisa aqui? A ideia é o seguinte: se eu somar esses ângulos, eles vão dar um valor em graus, tá bom? Então, para os ângulos complementares, a soma deles vai dar 90 graus. Para os ângulos suplementares, a soma vai dar 180 graus. E para os ângulos replementares, sua soma vai dar 360. Então, aqui você tem as figuras como exemplo. Então, eu tenho aqui alfa e teta. Isso aqui são letras gregas, tá? Alfa e teta são ângulos complementares, porque a somatória dos seus dois graus, né, seus dois ângulos, vai dar 90 graus. Aqui da mesma forma, eu tenho que alfa mais teta vai dar 180 graus. Por causa disso, nós chamamos eles de ângulos suplementares. E aqui, alfa mais teta vai dar 360 graus. Por isso, nós chamamos eles de ângulos replementares, tá bom? Bom, continuando aqui, eu posso ter a relação entre retas. Posso ter retas paralelas. Retas paralelas não se cruzam, tá? Então seria aqui, ó, a reta R e a reta S são retas paralelas. Reta U e reta T são retas paralelas. Eu posso ter retas concorrentes. Retas concorrentes, elas se cruzam, elas se interceptam. Então, ó, reta T e reta R são retas concorrentes. Reta U e reta S também são retas concorrentes, tá bom? Elas se cruzam aqui. Nesse ponto, né? Ao ponto que elas se cruzam, a gente chama de ponto de intersecção. E eu tenho retas colineares. Retas colineares são aquelas que estão, entre aspas, né, uma em cima da outra, sendo que eu posso pensar que todos os pontos de uma coincidem com os pontos da outra, tá bom? Continuando, eu tenho aqui o perímetro. O que é o perímetro de uma figura geométrica? Nada mais é do que a linha que desenha a figura, ou seja, é o contorno, né? Aqui, ó, por exemplo, nesse retângulo aqui, né, eu tenho esse contorno que nós chamamos de perímetro. Nesse triângulo, eu tenho esse contorno que nós chamamos de perímetro. Área. A área é o preenchimento, né? É a parte que fica por dentro do perímetro, tá? É o preenchimento aqui, ó, de dentro do perímetro. O teorema de Tales nos afirma que quando eu tenho aqui, ó, no caso aqui eu tenho três retas paralelas, né? A reta R e ST são paralelas. E eu tenho duas retas concorrentes aqui. E aí quando tem essa situação, eu posso fazer uma proporção entre elas, um comparativo, dizendo que o segmento de reta AB está para BC, assim como MN, né, está para NO, tá? E aí a gente coloca dessa forma aqui, ó, AB dividido para BC é igual a MN dividido para NO, em forma de fração. Continuando aqui, eu tenho lá os componentes de uma figura geométrica. Eu tenho lados, uma diagonal, vértices e ângulos. Então, o que são lados? Lados são esses segmentos de reta aqui, né, que compõem o perímetro da figura geométrica. Eu também tenho os vértices, que são os cantos dessas figuras geométricas, que são pontos também, né? Tá? As diagonais, que são o encontro entre uma diagonal oposta à outra, tá vendo aqui? São encontros de diagonais, encontros de vértices opostos, tá? E aqui também seria outro, tá vendo? Então aqui eu teria duas diagonais. Ângulos, eu tenho ângulos internos e externos. E eu posso concluir que o ângulo interno e o ângulo externo são ângulos suplementares. O que é isso, professor? Já esqueci, tu falou, já esqueci. Ângulos suplementares, a somatório deles vai dar 180 graus. Significa que se eu somar um ângulo interno mais um ângulo externo, eu tenho 180 graus. Ângulos internos, como é que eu sei lá quanto que vale e tudo mais? A gente vai partir da premissa de que o somatório dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Sempre, tá? Então, qualquer
triângulo, o somatório dos ângulos internos, tá? De qualquer triângulo é 180 graus. Para que eu saiba o somatório dos ângulos internos de outras figuras geométricas, eu preciso pensar em quantos triângulos cabem naquela figura. E aí, sabendo quantos triângulos cabem, basta que eu realize aqui, efetue essa fórmula. Sabendo que SI é o somatório dos ângulos internos, tá? 180 graus, ele saiu do somatório de um triângulo, né? Somatório dos ângulos internos de um triângulo. Esse n menos 2, sendo n o número de lados da figura que eu quero encontrar, tá bom? Só para você fazer um exercício rápido, se você tiver, no caso, um quadrilátero, igual tem aqui, eu tenho 4 lados, então seria 4 menos 2, dá 2. 2 vezes 180, 360 graus, o que faz sentido. Então, o somatório dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360, tá bom? E assim você vai conseguindo encontrar para outras figuras geométricas. Continuando aqui, eu tenho ângulos externos. O somatório dos ângulos externos sempre é 360 graus, tá? Isso aqui, só você gravar isso aqui, ó. Somatório dos ângulos externos sempre é 360. Lembrete, o ângulo externo é sempre suplementar ao ângulo interno, né? Eu falei isso aqui na figura aqui em cima, só estou relembrando porque é importante você saber isso. E para a gente finalizar, polígonos regulares, eles trazem essas fórmulas específicas deles aqui, tá? O que são polígonos regulares? São polígonos que possuem lados iguais, tá? Então eu tenho um triângulo equilátero, é um polígono regular. Um quadrado é um polígono regular, e assim por diante. Para eu saber o ângulo externo, AE, né, é ângulo externo, basta que eu faça 360 dividido pelo número de lados. Se você pensar o seguinte, ângulo externo, vamos pensar num triângulo equilátero. Triângulo equilátero, 3 lados, né, iguais. Então, imagina o seguinte, 360 dividido para 3 vai dar quanto? Ei, faz a tua continha rápida aí, na tua mão. É isso aí. Deu 60 graus, né? Então, você tem 360 dividido... Perdão, 60, tô daqui de baixo. 360 dividido para 3, tu encontra 120, tá? É maluco aqui, tá bom? Então, o somatório dos ângulos externos de um triângulo equilátero, 120 graus. O somatório dos ângulos internos de um triângulo equilátero, agora sim, né? 3 menos 2 vai dar 1. 1 vezes 180, 180. 180 dividido para 3, aí sim 60 graus, tá? E aí, para a gente finalizar, a diagonal, para saber quantas diagonais tem um polígono regular, basta que eu faça isso aqui, ó. N sempre o número de lados. Então, se você continuar pensando num triângulo equilátero, eu tenho 3 que multiplica 3 menos 3, que dá 0. Então, realmente, um triângulo equilátero ele não tem diagonais, tá? Agora, um quadrado, 4 vezes 4 menos 3, 4 menos 3, 1, 4 vezes 1, 4, 4 dividido por 2, 2, como a gente já tinha visto, né? 2 diagonais. Galera, eu vou ficar por aqui, porque o carro já tá passando fazendo uma barulhada aqui. Valeu!